Tendo em vista o aumento dos casos bizarros de psicopatia à nossa volta e nos noticiários, o assunto do vídeo hoje é exatamente esse: como nós podemos identificar e nos prevenir da psicopatia. Fica até o final do vídeo e você vai ver casos e também como se prevenir desse problema. O mundo parece estar cada vez mais estranho. Alguns anos atrás, em 17 de julho de 2014, um avião da Malaysia Airlines, que transportava passageiros de várias nações, incluindo muitos holandeses, foi derrubado enquanto sobrevoava a região da Ucrânia, já em conflito civil. A aeronave, com quase 300 pessoas a bordo, foi atingida por um míssil e corpos e destroços caíram do céu sobre a Ucrânia, em um evento que chocou o mundo inteiro. As investigações posteriores afirmaram que o envolvimento de um míssil de fabricação russa estava envolvido no assunto, e o incidente foi amplamente considerado um absurdo. Muitos questionaram: por que voar sobre uma região em guerra civil? No entanto, o voo seguia uma rota apropriada até então. Alguns anos depois, em 24 de março de 2015, outro episódio aterrorizante aconteceu. Um piloto de 27 anos, da Alemanha, trancou-se sozinho no cockpit de um Airbus A320, com cerca de 150 passageiros a bordo, e colidiu deliberadamente com a aeronave contra os Alpes franceses. O mundo ficou perplexo, e a explicação mais plausível foi que o piloto sofria de depressão e apresentava comportamentos antissociais. Imaginávamos que nada pior poderia acontecer, não é mesmo? Mais tarde, em 9 de março de 2023, outro ato violento abalou o mundo. Um homem de 35 anos entrou armado em um salão do Reino das Testemunhas de Jeová, a religião mais pacífica da Terra, pois nem mesmo aprendem a usar armas. E o psicopata chegou durante a calma reunião em Hamburgo, na Alemanha, abriu fogo matando 7 pessoas, incluindo a sua própria irmã, que estava grávida. Esse ato cruel levantou debate sobre problemas emocionais e questões familiares que podem motivar tais tragédias. As pessoas diziam que ele tinha problemas de convívio em sociedade. Justificamos que pessoas normais nunca fariam uma coisa dessas. Porém, recentemente, um jovem de classe alta, com boa aparência, uma vida social, bons amigos, um bom relacionamento familiar, absolutamente estável, um emprego, formado, surpreendeu a todos. Ele usou uma arma feita por uma impressora 3D para assassinar um importante empresário dos Estados Unidos. Ele não tinha indícios de problemas mentais. Ele não tinha, aparentemente, problemas sociais. A sua motivação ainda é um mistério, mas levantou preocupação sobre a facilidade de acessos tecnológicos a perigosas armas. As pessoas justificaram o ato como um ato feito por um jovem sem juízo. Ele era uma pessoa muito inteligente. E veja, ele tinha acesso à tecnologia 3D para produzir uma arma. Imagina o grau de psicopatia que a pessoa desenvolveu para planejar algo tão maquiavélico. E aí perguntamos: o que de pior poderia acontecer além dessas coisas? Aí no Brasil, durante a festividade do final do ano de 2024, um caso chocante ocorreu no Rio Grande do Sul. Em uma ceia natalina, a família ali reunida, uma família aparentemente muito harmoniosa, uma velhinha trouxe um bolo bonito, aparentemente inofensivo, e foi servindo para as pessoas ali na festa. 6 pessoas comeram aquele bolo oferecido com carinho, ali no aconchego familiar da festa de final de ano. O resultado? 3 pessoas que comeram o bolo morreram e outras 3 foram hospitalizadas. A polícia descobriu que o veneno introduzido na farinha era o arsênico. Isso gerou suspeitas sobre algum problema entre as pessoas ali. Alguém deve ter colocado veneno, pois esse veneno ele não é produzido naturalmente. Alguém implantou o veneno ali. Quem fez isso? Para a polícia, gerou a suspeita de uma disputa familiar envolvendo a nora e a mulher que fez o bolo. A polícia segue investigando o caso. Mas agora note a afirmação categórica que o agente policial da última coletiva de imprensa falou. É uma novidade importante no caso. Vamos ver comigo o vídeo. Uma contaminação por arsênio, mesmo depois de transcorrido tanto tempo, é possível sim que a gente encontre pelas nossas metodologias.
Pessoal, só um esclarecimento, tá? Alguns detalhes do inquérito ainda não podem ser revelados pela Polícia Civil, porque as investigações seguem, mas a gente queria deixar claro para vocês em relação à pessoa presa, que seja com investigações da Polícia Civil e com a perícia, nós temos fortíssimos indicativos da autoria de parte da pessoa que foi presa, que alguns detalhes ainda não podem ser expostos para não atrapalhar a continuidade, mas sim, se conseguiu obter dados muito fortes a respeito de que essa pessoa que foi presa na data de ontem foi autora e que agiu dolosamente. Provavelmente a pessoa que provocou o envenenamento imaginava que apenas a dona do bolo iria consumir a farinha contaminada com veneno e nem passou pela cabeça dela que a mulher poderia fazer um bolo e carinhosamente levar para a família inteira comer junto. Imagina a destruição que causou nessa família. Embora ela tentou atingir apenas a dona do bolo, acabou atingindo as pessoas próximas de toda a família, causando um problema enorme para si mesma e para as outras pessoas. Vou mostrar para vocês agora o vídeo da amiga da mulher que está presa. Note bem a entrevista dela da Rádio Gaúcha. Eu queria perguntar porque a nossa testemunha aqui, ela mora há muitos anos no mesmo local, ela praticamente cresceu com a Tatiana, amiga de infância da Tatiana, muito próxima de toda a família. Eu tenho 2 questionamentos. Primeiro, em relação a Deise. Como é que foi a Deise nesse tempo todo, a tua relação com ela? E também para saber como é que tá também a família, principalmente da Tatiana, que, enfim, acaba sendo envolvida nessa trama toda, os familiares que sobreviveram, o pai da Tatiana, filho também. Como é que está essa família agora? Muito abalados, né? O pai dela está assim, que está dando força para ele é o neto, né? Que está junto com ele agora, mas o marido dela está bem abalado, toda a família, assim, não, é inacreditável, né? O que aconteceu, assim, todo mundo fica perplexo. Eu conheci a Deise logo no começo do namoro dela com o Diego. Essa é a relação que eu tinha, assim, com ela, assim, conheci ela, assim, depois só de vista, assim, não... E mais era relatos da Tatiana. Daí a Tati também acabou se afastando dela, então não tinha porquê, né? Ela não vinha mais aqui, então eu acabava não tendo contato com ela. Não tinha muito... Mas ela morou um tempo aqui na região. Morou na casa da Zeli. Mas logo que casaram. E a Tatiana, que era mais próxima tua, falava com alguma frequência sobre a Deise, sobre algum comportamento esquisito, diferente? Achava a Deise uma pessoa talvez mais perversa? Ela comentava com frequência sobre isso ou é algo mais recente? Não, sempre comentou. Sempre falou. Sempre comentou. E é isso que dói, assim, agora saber que a Tati sempre desconfiou dela. A Tati sempre disse que ela era uma louca, sempre chamou ela de louca, essa mulher não vale nada, essa mulher não presta. Ela sempre teve essa opinião sobre a Deise. E agora aconteceu tudo isso, sabe? E eu ainda comentava com a Tati, será que não é exagero teu? Será que é... Né? Não, essa mulher não presta, ela só quer o mal da Dinda e do Dindo, ela não gosta. E ela chegava a dizer por quê? Tu lembra disso? Ela deu alguns exemplos, assim, de situações em que a Deise realmente, pra Tati, pareceu alguém meio deformada, né? Do ponto de vista moral, assim. Uhum. Olha, eu acho que o grande motivo, assim, no fundo, assim, é a inveja. Eu acho que ela tinha muita inveja das três, da relação das 3 irmãs e da relação com a Tati também, né, que era sobrinha muito próxima. E ela, acho que não conseguia ter essa mesma relação com elas, e por isso esse ódio todo. Fala que ela foi alimentando com pequenas rusgas, que não seria motivo para isso, óbvio. A Tati sentia esse ódio que tu tá te referindo. A Deise, no caso. A Deise sentia esse ódio. Não, que a Tati percebia a Tati o ódio da Deise. Percebia, né, na convivência, esse ódio que a Deise tinha. Com certeza. Tudo surgiu em ti nas conversas do velório. O que mais tu tem para falar da gente do velório? O que mais vocês sentiram? As pessoas que conversavam muito sobre isso, era o assunto do velório? Era o assunto. Várias pessoas comentaram comigo que desconfiavam dela, que tinham vontade de ir fazer uma denúncia e ainda comentavam, faça uma denúncia anônima, liguem para o 181, né, não se identifica, pois é, mas daí tem o Diego. Diego é a criança, o filho, o Diego, né? é o marido.
É o marido. Não, eu fico me colocando também, essa criança, né? Eu ia te perguntar, mas não sei se tem esse nível de detalhamento. Tinha alguma percepção de que ela tratava bem a criança? Não? O filho dela, no caso? Isso. Não, quanto ao tratamento com o filho, eu já não sei. Não tinha, tá. Não tenho conhecimento. Porque com o Diego teve uma briga que ela não queria ir passar o Natal com o sogro e com a sogra, né? Uhum. Pelo que a gente sabe, né? Então, um conflito também com o marido, isso existia. Isso existia. E Kelly, tem também um outro fato que a polícia revelou na coletiva de imprensa na última sexta-feira, que foi uma tentativa de manipulação dela após o falecimento do Paulo. Ela se aproxima novamente da Zeli, ela tenta criar um clima de que o marido estava muito triste, depressivo com a situação. A Tatiana chegou a te comentar sobre isso, sobre essa aproximação repentina da Daisy com a Zeli após o falecimento do Paulo? Sim, tanto é que quem fez todos os trâmites funerários, segundo a Tati, foi a Daisy, né, que até então ele seria cremado. Então a Tati ficou meio braba, assim, né, porque por ela ter tomado conta disso, e não foi nem no velório do Paulo, não foi, que até então ele seria cremado, né, mas ainda bem que ela não conseguiu, mas ela que tomou conta disso tudo, já tentando essa aproximação mais, assim, com a Zeli. A Daisy não foi no velório do Paulo? Não, a Tatiana. Para não encontrar a Daisy nem o marido. Kelly. Esses indícios, né? Esse medo de levar a própria comida. É incrível como isso importa, né? As pessoas tinham medo, não? Ela levava comida e ninguém... Então as pessoas sentiam até o perigo do envenenamento. Não, e tinha uma desconfiança, isso que o Abate pontuou, né? E que a nossa testemunha está falando, tinha uma desconfiança a ponto de doutor, Kathleen, Fernanda e PG levarem a própria comida. Tu vai para um churrasco e aí tu leva o teu arroz, tu leva a tua carne para evitar. E aí a gente fica se perguntando, tá, mas como é que ninguém falou e tal? E a manipulação, esse ponto é importante que o Abate lembrou, é que ela, nessa frieza, ela diz primeiro ela tenta cremar o corpo, né? Fazer com que a família cremasse para não investigar a morte do Paulo, do sogro. E ela diz que isso vai gerar muito sofrimento pro Diego, então, para não ficar investigando, porque eles tiveram essa pulguinha, né? Só que a gente sabe, quando a gente perde um familiar, a gente nem quer ficar cavocando, mexendo, porque é muito sofrido mesmo, é uma dor, né? Daí ela começa a levar pro caminho do erro médico, para o caminho da banana que estava contaminada da enchente, né? Então ela por este perfil, e o delegado disse pra gente aqui que ela é dissimulada, que ela constrói narrativas, porque depois ela sabe, né, que vão investigar, então ela já tinha uma narrativa pronta. Por que eu estou trazendo esse assunto à tona? Estamos falando aqui sobre psicopatia. Compreender os mecanismos por trás desse comportamento pode ajudar na prevenção e na intervenção contra esse tipo de problema. Você sabe o que é psicopatia? Ela está relacionada a diferenças estruturais no cérebro, principalmente na amígdala, na região pequena e essencial do nosso sistema límbico. Ele é responsável por processar as emoções e as ameaças. Vale lembrar que essa amígdala cerebral não tem nada a ver com a amígdala da garganta. O papel da amígdala no comportamento psicopata é o seguinte, presta atenção. De acordo com o professor Luke Hayden, da Universidade de Michigan, a amígdala de uma pessoa com traços psicopáticos é menor e menos ativa. Isso significa que esses indivíduos têm dificuldades em reconhecer perigos e reagir a ameaças, tornando-os insensíveis ao medo. Outro neurocientista, o Kent Kia, da Universidade do Novo México, revelou que a amígdala de psicopatas costuma ser menor do que a de pessoas sem esses traços. Psicopata, ele afirma que quanto mais forte os traços psicopáticos, menor tem de ser o tamanho dessa estrutura cerebral. Veja bem, esses eventos levantam uma pergunta fundamental. O que leva a pessoa a cometer atos tão cruéis? O aumento desses episódios exige atenção e investigação profunda, conforme destacou um jornalista da CNN. Veja o vídeo comigo. 25 ficaram feridas, 10 delas estão em estado grave. Solidariedade às vítimas e familiares. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se disse chocada com o tiroteio e expressou suas condolências. Converso com o nosso analista de internacional, Lorival Santana, que já está aqui no nosso estúdio.
quando a gente compara com os Estados Unidos. Este ano, os Estados Unidos já teve mais de 600 massacres, que são, esse termo massacre é para de 4 ou mais pessoas que tenham sido feridas ou mortas com armas de fogo nos Estados Unidos. O segundo ponto é o tratamento da saúde pública, né? A neurologia, a psicologia já estão muito avançadas a respeito disso que se chama a passagem para o ato. Provavelmente esse homem, aliás, ele segue um roteiro que é muito comum. Aparentemente ele matou o pai, depois realizou um massacre e se suicidou. Aparentemente se lançou do prédio da Faculdade de Artes e Filosofia, onde ele era um exímio estudante. Portanto, não tinha um problema intelectual, tinha um problema emocional. A inteligência emocional dele provavelmente foi afetada por sofrimento na infância, provavelmente por abusos sexuais ou abusos físicos, morais, bullying, alguma coisa. Se ele matou o pai, pode estar associada à imagem do pai, como costuma acontecer. Estou especulando apenas sobre o que aconteceu. E a neurologia mostra que quando essa passagem para o ato acontece é porque o córtex, a parte racional do cérebro, não suprimiu um impulso que parte das amígdalas, que são a parte mais primitiva do nosso cérebro, não é a amígdala da garganta, é outra parte do nosso cérebro, que foi a que registrou aquele sofrimento psicológico do início da vida. Isso fica muito marcado. Existem terapias para ajudar o córtex a suprimir a amígdala, a suprimir esses impulsos. Então é uma questão de saúde pública, existe tratamento para isso. Então são duas medidas respondendo a sua pergunta. Terapia e dificultar ou impedir o acesso às armas. A psicopatia tem um impacto nas decisões e nos relacionamentos. Essa dedução e disfunção da amígdala afeta diretamente como os psicopatas interagem com outras pessoas e tomam decisões normais. Abigail Marsh, neurologista da Universidade de Georgetown, aponta que essas alterações impedem que psicopatas compreendam ou respondam às emoções de outras pessoas, como o medo, a dor. Por isso, eles carecem de sentimentos como empatia, por exemplo. Ao ver alguém chorando, sentimos empatia, analisamos a situação e tentamos ajudar. Caso a nossa ação tenha causado sofrimento, é natural que tentemos nos acalmar e corrigir o comportamento. Contudo, para o cérebro de um psicopata, esse mecanismo não funciona. As disfunções na amígdala impedem o reconhecimento do sofrimento alheio, o que dificulta o ajuste de comportamento. Existem outras estruturas envolvidas nisso também, além da amígdala. Embora a amígdala seja a peça-chave, outros sistemas cerebrais podem estar envolvidos na psicopatia. Estudos indicam que áreas como o córtex pré-frontal, associado ao controle de impulsos e julgamento moral, também podem apresentar alterações, ampliando o impacto desse transtorno na vida social e emocional dos indivíduos. Essas descobertas ajudam a entender como o cérebro de psicopatas opera de maneira única, influenciando comportamentos externos e desafiando nossa compreensão sobre a empatia e a moralidade. Os pesquisadores mencionam que outra parte do cérebro pode estar associada à psicopatia, o córtex órbito-frontal. Essa região, localizada logo atrás dos olhos, desempenha um papel importante no controle dos impulsos. Um exemplo histórico dessa conexão é o caso de Phineas Gage. Após um acidente que danificou o córtex órbito-frontal, ele passou por mudanças significativas na personalidade, tornando-se mais impulsivo e imprevisível. Nesse caso, reforça a ideia de que os problemas nessa área cerebral podem influenciar comportamentos impulsivos. Indivíduos com traços de psicopatia frequentemente demonstram impulsividade, falta de empatia e charme superficial. Esses comportamentos podem ser parcialmente explicados por disfunções do córtex órbito-frontal, que impactam na capacidade de planejar e regular as ações. Estudos não identificaram alterações em outras partes do cérebro, como o sistema visual. O córtex pré-frontal mais amplo, ou áreas ligadas à memória e comunicação. Pessoas com esse transtorno raramente apresentam déficit cognitivo. Essas descobertas sugerem que características comportamentais de psicopatas podem ser mais relacionadas a áreas específicas do cérebro, sem comprometer funções cognitivas gerais. Isso quer dizer que a pessoa ela se comporta aparentemente de forma normal, mas pode agir de forma completamente anormal de uma hora para outra.
Algumas características que podem indicar que uma pessoa tem psicopatia são, anota aí, falta de empatia e de remorso, comportamento manipulador, mentir com frequência, impulsividade, falta de planejamento, comportamento agressivo, pouco medo das consequências das ações, forma de pensar fria e calculista, charme superficial, tendência de ser centralizador ou narcisista. Esses são alguns deles. A psicopatia é um transtorno de personalidade que pode ser causado por alterações cerebrais, fatores genéticos ou traumas na infância. O diagnóstico é feito por um psiquiatra com base no teste de avaliação, também conhecido como PCL-R. O tratamento pode ser feito com medicamentos e terapia, além de apoio de familiares e amigos. O tratamento da psicopatia, também chamado transtorno de personalidade antissocial, é complexo, mas pode trazer benefícios se iniciados cedo. Algumas abordagens para o tratamento dessa doença incluem psicoterapia. A terapia cognitivo-comportamental, TCC, ajuda a identificar e mudar pensamentos e comportamentos problemáticos. 2. Terapia familiar. Trabalha a dinâmica familiar para melhorar a convivência e o suporte social. 3. Treinamento comportamental. Isso desenvolve as habilidades sociais e controle das emoções. 4. Medicamentos. Isso é muito importante. Algumas pessoas têm medo de tomar medicamento, mas quem tem essa doença precisa tomar medicamentos. Em alguns casos, o uso de lítio e outros estabilizadores podem ajudar a reduzir a agressividade. 5. Meditação e atenção plena. Pode ser utilizada para acessar e trabalhar emoções reprimidas e também dar um relaxamento, reduzir o estresse. O acompanhamento deve ser feito por um psiquiatra e pode ter resultados mais positivos em jovens, já que o cérebro ainda está em desenvolvimento. Apesar de não haver cura definitiva, os tratamentos visam reduzir comportamentos problemáticos e melhorar as interações sociais ao longo do tempo. Há alguns desafios no tratamento. Muitas pessoas com psicopatia não reconhecem seus sintomas e não buscam ajuda, similar aos casos de alcoolismo, que também acontece a mesma coisa. Outro ponto. A adesão ao tratamento pode ser limitada pela falta de empatia e pelo comportamento manipulador típico desse transtorno. Nesse contexto, ressaltamos a importância da interação precoce e de suporte contínuo para melhorar a qualidade de vida do indivíduo e das pessoas ao seu redor. Se você percebe que alguém próximo tem algum grau desse problema, procure a ajuda de um profissional o quanto antes. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Não esqueça de deixar o seu joinha e inscreva-se no canal. Até breve!